Grata, Miguel. Então, eu loguei aqui nesse computador no e-mail da clínica. Ele está aparecendo Ceci Vita. Como o Miguel aí me apresentou, eu sou Eliene. E hoje, né, o nosso tema da palestra tem tudo a ver, né, com o nosso domingo que vem aí, né? Nós vamos comemorar o Dia das Mães. Então, vou começar aqui com a mensagem de Francisco Cândido de Xavier, está no livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei. O nome da mensagem é Mãezinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na Terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que cantasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que as conduzisse à escola a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e pelas infinitas bênçãos a nós concedidas através desse momento de estudo e reflexão. Que o tema da nossa palestra de hoje, Mãe, o mais verdadeiro amor, penetre em nossos corações, nos enchendo de alegria e mais amor nas nossas vidas. Grata à Mãe Santíssima, que é o nosso exemplo divino e grandioso, confiando ao nosso ofício de mães. Queremos aqui agradecer a Deus por nossa vida, pela oportunidade deste momento, pelas reflexões de hoje. Pai, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, né, como eu falei, o tema é Mãe, o mais verdadeiro amor. Então, pesquisando, né, é uma data muito especial e que normalmente a gente incorre em comemorar apenas o Dia das Mães, né? Mas o Dia das Mães são todos os dias. Se nós pudéssemos, né, pensar nas maravilhas, né, que as mães são capazes de fazer pelos filhos, eu ainda posso comemorar junto à minha mãe esse dia. E espero, né, que todos aqui possam comemorar, mesmo que não estejam com as suas mãezinhas. Mas para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa, a nossa palestra, eu vou ler para vocês um pedacinho do trecho do capítulo 11, sobre a lei do amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala um pouco sobre a lei do amor, que eu acho muito pertinente com o verdadeiro amor, o amor de mãe. O amor resume a doutrina de Jesus inteiramente, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos
Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como transportado, fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, nós vemos aqui, né, quão importante, né, é o amor e como é que nós podemos desempenhá-lo, né, nas nossas vidas, né, e como é, né, que podemos ver o amor de mãe na visão da doutrina espírita, né? Nós vemos que é um amor sublime, né, que ele se compara muito ao amor de Deus por nós, mas ainda temos muito que caminhar. Então, dentro da visão espírita, né, da espiritualidade, né, pode ser a maternidade, ela pode ser por prova ou expiação, né? No entanto, né, é uma prova, né? Por quê? Porque é um espírito que foi confiado a nós e a responsabilidade de guiá-lo, né? Guiá-lo no caminho do amor, no caminho do bem, no caminho de Deus, né? Mas nós temos também um limite enquanto mães, né? Eu falo porque eu sou mãe, né? Então nós temos um limite também enquanto mães, né? Nós podemos até uma certa idade, quer dizer, a vida inteira nós podemos orientar, nós podemos aconselhar, nós podemos buscar o melhor para os nossos filhos. No entanto, nós também temos um limite, né, até o momento onde nós podemos ir, que daí depois é com eles, né, os nossos filhos vão decidir por si, e também vão ter filhos, e também vão poder experimentar, né, a maternidade ou a paternidade. Então, ser mãe quer dizer responsabilidade, né? E somente a mãe sabe, né, exatamente quais são os desafios e as bênçãos, né, também de ser mãe. Nós aprendemos muito quando nos tornamos mães, né? Eu posso dizer por experiência, né? Então, os filhos nos ensinam muito, nos ensinam a amar mesmo incondicionalmente, né? Porque eles trazem ali alguns desafios mesmo, né? Nas nossas vivências. E para trazer um pouquinho mais claro para a gente sobre esse amor materno, nós temos a questão 890 do Livro dos Espíritos, que ela traz, né, uma pergunta, né, que é muito pertinente aqui ao nosso estudo. Está na Lei de Justiça, Amor e Caridade, Amor Materno e Filial, a questão 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Então a resposta é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, sobretudo mesmo a morte, e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. Então nós podemos ver, né, que o amor materno, ele é sim diferente do amor né, dos animais, que se cessa ali, né, mais voltado para a conservação, né, aquele instinto, aquele sentimento de instinto. E as mães não, né, em um modo
geral, né, o que é comum, né, a gente perceber assim esse amor como virtude. É lógico que eu havia falado antes, que em alguns momentos são por expiação ou prova, né, a maternidade. E aí o indivíduo, né, aí os atores não sabem muitas vezes, mas tem ali as suas responsabilidades, né, naquele conjunto ali, né, familiar. Então nós não estamos no nosso seio familiar por nada, né, não existe um por acaso. Então se estamos nesta família, temos aí então algumas responsabilidades diante disso. Então, a força do amor das mães, né, pode ser visto também nas obras de André Luiz. Então, enquanto eu estava aqui lendo, estudando, me recordei, né, de que algumas obras de André Luiz, ele traz em alguns momentos, né, quando alguns espíritos vão fazer, assim, espíritos superiores, vão fazer ali algumas diligências para fazer algum resgate de espíritos, às vezes um pouco mais endurecidos, né, que estão precisando de auxílio, ou que até a própria mãe, né, desse espírito lá na espiritualidade, ela pediu, intercedeu, né, por este filho, e muitas vezes ali esse filho ele é amparado, ou a mãe é trazida, e aí a força desse amor que a mãe representa, mesmo no além-túmulo, ele faz assim, provoca mudanças nesse indivíduo, né? Muitas vezes ele acaba se prostrando ali, né? Se sensibilizando ali pela presença da mãe. Então, para nós vermos assim como que o amor de mãe ele é belo, né? E mesmo assim, né? Ela faz então esse trabalho muito bonito, né, de auxiliar o filho, mesmo muitas vezes estando, né, num nível até mais evoluído, esta mãezinha, ela vem ali e ela não se esquece, né? Então, diante, né, desse amor, o que nós, enquanto filhos também, podemos fazer para ouvir os nossos pais, a nossa mãe, né? Assisti um vídeo um pouco antes de entrar para a palestra agora, né? E que falava, né, de uma experiência, né? Muitas vezes, um senhor que ele é consultor, né? Que traz ali alguns conselhos, né? Primeiramente ele perguntou assim: você tem ouvido a sua mãe? Né? Você tem dado atenção para a sua mãe? Você tem tido tempo na sua agenda para a sua mãe, para ouvi-la? Se você ouve a sua mãe, né? Se você não ouve a sua mãe, por que você vai ouvir o consultor? Então, digamos assim, nós estamos muitas vezes pensando, né, que o que os nossa mãe traz, muitas vezes é ultrapassado. Não, não é. Me recordei uma vez que estava com a minha mãe conversando, e eu sou psicóloga e estava falando sobre um assunto com ela. E eu falei: olha, mãe, tal, né, esse assunto assim, não me lembro agora exatamente o que era, mas era algo assim importante para a vida, né, como se fosse assim algo que realmente trouxesse um benefício para a gente. E aí ela olhou para mim e disse assim: minha filha. Aí ela começou a falar sobre esse assunto. Minha filha, então, isso é assim, assim, assim. Aí eu disse: poxa, eu estudei 5 anos para eu saber. E ela, uma mulher que, né, estudou muito pouco, e mesmo assim, a sabedoria dela de dizer assim: minha filha, isso aí é assim, é assim, é assim. Eu falei: poxa, eu estudei tanto para aprender isso, e ela, né, com a sabedoria da vida, ela conseguiu me ensinar, né? E eu tive que estudar e ainda descobri que ela já sabia. Então, assim, como a minha mãe é sábia. Então, como nós estamos, né, hoje, nós estamos dando a devida atenção, o devido amor, né, a devida voz, né, para as nossas mães falarem, não acharem que
são ultrapassados, né, ou que não sabem de nada, né? Então, assim, é olhar para nós mesmo como filhos e ver o que nós estamos fazendo, né? Eu sei que tem aqui algumas mães aqui na nossa reunião de hoje, nossa palestra, e se alguma de vocês quiserem acrescentar algo, né, sobre a experiência de vocês enquanto mãe, ou quiserem falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, sinalizem aí para mim. Não, todo mundo quietinho. Ou às vezes não deu tempo de abrir o microfone. Não tem problema. É isso mesmo. Eu quero, então, ler uma mensagem de Emmanuel, que é para as mães, tá? Eu vou ler para vocês. Eu acho assim bem pertinente, né? Uma mensagem bem forte, muito bonita. E eu vou ler para vocês, tá? Ele tá é do Espírito Emmanuel. O livro é O Consolador, tá? Questão 189. Que deve fazer a Mãe Terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai da infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo existem aqueles que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar o tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A Mãe Terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhes as posições mentais, pois que esta é a ocasião mais propícia da edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que a das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no progresso da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos. Sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ele no lar o bom conselho, sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto dos seus labores a Deus,
prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Autor Emmanuel, fonte O Consolador. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, eu gostaria de desejar a todas, né, aí vem domingo, né, a comemoração do Dia das Mães, quero desejar a todas as mãezinhas, né, que possam comemorar, mesmo diante, né, de dificuldades que a gente sabe que podemos passar, mas que sabemos que a Mãe Santíssima, a Mãe de Deus, né, de Jesus, ela está por nós. Podemos pedir a quem tem para dar, nos auxiliando, nos ajudando a lidar, né, com as intempéries, as dificuldades e também sabendo, né, desenvolver este amor de mãe, esse verdadeiro amor, porque estamos aqui ainda aprendendo esse amor. Gostaria então, Miguel, você gostaria de acrescentar alguma coisa, meu amigo? Não, Eliane, nada. Só parabenizar a todas as mães, né? A todos, e mesmo aqueles que não tiveram filho, mas que têm os filhos de coração. Todos aqueles que passaram pelas vidas de vocês, mães. Muito bem. Grata, Miguel. Gratidão pelas felicitações. Então agora, gente, podemos finalizar com a nossa oração final. Peço a todos que fechem os olhos. Podemos aqui elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir ao Pai, né? Pai de infinito amor, nos ensina a amar nossos filhos e ensiná-los, guiando-os no caminho do bem, para se tornarem pessoas melhores, pessoas da sociedade, que possam ter os seus trabalhos, que possam se desenvolver, que possamos seguir o exemplo de Maria, mãe de Jesus, que tem tantos a nos ensinar, tantos conselhos, tantos exemplos de firmeza, de amor, de dedicação. Somos gratos a Deus por este dia, por este momento de reflexão, por nossa família, pelo nosso trabalho. Que possamos sempre ser gratos a Deus por todas as oportunidades que nos apresentam. Hoje, na condição de sermos mães, que possamos sempre poder refletir nos exemplos da Santíssima Mãe e cada vez melhorar mais, sermos melhores, desenvolver esse amor de mãe. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito É obrigado. isso. Muito obrigado, Eliane, por suas Eu que palavras. agradeço. E assim, os microfones estão abertos. Aqueles que quiserem fazer algum comentário, estamos